Ele ajudou um extraterrestre ferido na estrada e descobriu um segredo proibido. Olá, pessoal! Naquela noite de outubro, quando Elias voltava de mais uma viagem pela BR-280, o que ele esperava era apenas mais um retorno cansativo à sua casa em São Bento do Sul, depois de fechar um pedido difícil em Jacutinga. Como consultor comercial, sua rotina se resumia a rodar por cidades pequenas, negociar com donos de loja e carregar a caçamba de sua Strada Adventure branca com amostras e catálogos. O rádio insistia em chiados, as estrelas tomavam conta do céu, e o silêncio da estrada reforçava aquela solidão típica dos caminhos pouco iluminados do interior. Mesmo acostumado, havia algo naquela noite que parecia diferente, como se o próprio ar estivesse mais denso. A paisagem era uma sequência interminável de mata fechada, galhos secos e placas enferrujadas. Elias conhecia cada curva daquela estrada. Sabia onde pisar no freio antes que o asfalto rachado o surpreendesse. Apesar do cansaço nos olhos, mantinha a atenção total. Até que, ao contornar a curva ampla do quilômetro 112, algo inesperado surgiu. Uma silhueta imóvel no centro da pista. Freou instintivamente e o veículo derrapou por alguns metros, arrancando um rangido agudo dos pneus. O coração acelerou. Havia um corpo ali, ou pelo menos algo que se parecia com um corpo, encolhido em posição fetal, sem sinais óbvios de sangue ou trauma. Com o motor ainda ligado e os faróis iluminando a figura, Elias desceu devagar. O vento frio cortou seu rosto e trouxe um arrepio involuntário. Chamou por alguém, mas não houve resposta. Aproximou-se com cautela. A figura usava algo semelhante a um macacão colado ao corpo, sem costuras visíveis. Quando se ajoelhou, o que viu fez seu estômago se contrair. A pele era translúcida, quase sem cor, e os traços anatômicos não pertenciam a um ser humano. Os dedos eram finos e longos, sem unhas, e o rosto... Aquele rosto tinha olhos enormes, negros e fundos, que se abriram devagar, revelando dor e exaustão. Houve um instante em que Elias pensou em correr, voltar para o carro e acelerar até não ver mais nada no retrovisor. Mas algo no olhar daquela criatura o paralisou. Era como um apelo silencioso, um pedido sem palavras, feito apenas com o olhar. Uma dor que não precisava ser explicada. A respiração do ser era curta, fraca, como se lutasse para continuar ali. Quando o braço se estendeu em direção a ele, Elias não hesitou. Correu até o carro, pegou o cobertor azul herdado do avô e voltou. Envolveu com cuidado aquele corpo que mal pesava 20 quilos e exalava um calor surpreendente. Carregá-lo foi como segurar uma criança febril, mas com uma fragilidade ainda maior. Elias percebeu a leveza extrema e a textura da pele. Parecia feita de uma membrana fina, sensível. Acomodou o ser com o máximo de cuidado na caçamba da caminhonete, usando o cobertor para protegê-lo do frio. Antes de fechar a tampa, olhou uma última vez e encontrou novamente aqueles olhos negros, fixos nos seus. Não havia ameaça. Era como se uma comunicação silenciosa acontecesse ali, como se aquele ser pudesse ver seus pensamentos mais íntimos. Elias fechou a tampa, sentindo-se observado de um jeito profundo e desconcertante. De volta ao volante, as mãos tremiam. A mente girava em espirais de dúvida, medo e um instinto inexplicável de proteção. O que eu estou fazendo? Pensava. Mas havia algo maior que o impelia a continuar. Sabia que não podia simplesmente deixar aquela criatura ali, nem levá-la a um hospital comum. O pânico de vê-la nas mãos erradas era maior que qualquer medo pessoal. Decidiu então seguir para Campos do Jordão. Lá havia um corpo de bombeiros, onde talvez encontrasse alguém com bom senso suficiente para lidar com o absurdo que estava acontecendo. No trajeto, cada quilômetro parecia se estender mais do que o normal. A estrada, antes tão conhecida, agora parecia um corredor estreito entre duas realidades. Os faróis varriam a escuridão e o retrovisor tornara-se um objeto de constante vigilância. A qualquer momento, Elias esperava ouvir um som vindo da caçamba,
um movimento, uma nova surpresa, mas tudo seguia em silêncio. Um silêncio que não era apenas falta de som, mas um vazio opressor, como se o tempo tivesse diminuído ali dentro. Ele sentia que não estava sozinho, mesmo que nada se movesse. Ao cruzar os limites da cidade, as luzes amareladas dos postes trouxeram um alívio temporário. As ruas estavam calmas e as fachadas das casas exibiam cortinas fechadas, como se o mundo dormisse tranquilamente, alheio ao que ele carregava. Elias não tinha certeza se estava fazendo a coisa certa, mas seu corpo seguia em modo automático. Estacionou em frente ao quartel dos bombeiros, desceu rapidamente e correu até a caçamba. A respiração estava curta e o coração batia forte, não apenas pelo medo, mas pela urgência de entregar aquela responsabilidade a alguém. Quando abriu a tampa da caçamba, o choque foi imediato. O cobertor azul não estava lá, nem a criatura. O espaço estava vazio, limpo, como se nada tivesse sido colocado ali. Elias piscou várias vezes, como se seus olhos estivessem enganando sua mente. Verificou o chão ao redor, caminhou em círculos, procurou vestígios. Nada. O cobertor desaparecera sem deixar rastro. A criatura, que minutos antes jazia frágil sob suas mãos, parecia nunca ter existido. O contraste entre sua memória vívida e o vácuo da realidade física o fez perder momentaneamente o equilíbrio. Sentou-se na calçada, as mãos no rosto, tentando entender o que acabara de acontecer. Sentia o cheiro do cobertor, lembrava da temperatura do corpo, da textura da pele, dos olhos enormes que o haviam encarado. Nenhuma parte daquilo parecia sonho ou delírio. A racionalidade lutava contra a experiência e perdia. A cidade, tranquila ao redor, continuava seu curso, com um cachorro latindo ao longe, passos distantes e postes iluminando a calçada. Elias, no entanto, sentia-se deslocado, como se uma parte dele tivesse sido arrancada e substituída por algo que não compreendia. O silêncio externo contrastava com o barulho interno de sua mente. Cada detalhe revivia como se estivesse acontecendo de novo. Ele tentava se lembrar se havia batido a cabeça, se podia ter alucinado. Mas não havia dor, não havia lacunas. Apenas uma certeza incômoda de que algo impossível havia de fato ocorrido. O banco da caminhonete ainda estava aquecido. O perfume do cobertor ainda parecia presente no ar. Nada fazia sentido, mas tudo estava incrivelmente nítido. Elias ligou o motor quase sem perceber, guiando pelas ruas da cidade com passos lentos, olhar perdido e o corpo pesado. Passava por pessoas que riam em mesas de bares, famílias dentro de carros, jovens andando de bicicleta. Tudo normal, como se nada tivesse mudado. Mas para ele, o mundo inteiro parecia ter girado de maneira invisível. O que ele havia visto e tocado não era deste mundo, disso tinha certeza. E mesmo que jamais pudesse provar, sabia que aquela criatura existia. Enquanto dirigia, evitava o rádio, o celular, qualquer distração. Precisava pensar, entender ou simplesmente aceitar. Seus olhos insistiam em retornar ao retrovisor, como se esperasse vê-la reaparecendo ali, enrolada no cobertor. Mas o vidro refletia apenas as luzes da rua e seu próprio rosto transtornado. O calor do corpo daquela criatura ainda parecia presente em suas mãos, uma memória tátil que nenhuma ausência conseguiria apagar. Tudo o que queria era chegar em casa, tomar um banho quente e tentar, de algum modo, absorver o que havia vivido. Mas sabia que o descanso não viria. Algo havia se instalado dentro dele. Um enigma, uma presença, uma verdade crua e silenciosa. Aquela noite deixaria marcas que não se apagariam com o tempo, e talvez ele jamais tivesse as respostas que buscava. Mas havia uma certeza que ninguém poderia tirar. Ele havia visto. Ele havia sentido. E ele havia ajudado algo que não pertencia a este mundo. Sem ter certeza do que fazer, mas temendo que autoridades pudessem transformar aquela criatura em objeto de estudo, Elias decidiu dirigir até Campos do Jordão e buscar ajuda no corpo de bombeiros, acreditando que ali encontraria alguém preparado para lidar com emergências sem julgamentos.
Conduziu o veículo com cuidado extremo, olhando o retrovisor a cada curva, como se a qualquer instante a criatura pudesse se mover ou desaparecer. A estrada, que conhecia tão bem, parecia mais longa do que nunca, envolta em um silêncio denso que o fazia duvidar da própria respiração. Ao abrir a tampa da caçamba e perceber que não havia nada ali, nem cobertor, nem criatura, Elias sentiu o corpo gelar. Ficou imóvel, olhando para o vazio metálico, como se seus olhos ainda pudessem encontrar um vestígio que confirmasse sua sanidade. Tudo estava limpo, como se nunca tivesse sido usado. Tocou com a palma da mão a lataria fria, buscando algum traço de calor residual, mas nem isso encontrou. A realidade à sua volta parecia indiferente ao que havia acabado de acontecer. Pessoas passavam, carros seguiam seus rumos e ele, parado, sentia-se como alguém que tinha saído por instantes da lógica do mundo e agora retornava sem entender o que fazer com o que havia vivido. A angústia não vinha do desaparecimento em si, mas da nitidez das lembranças. Elias lembrava da textura da pele do ser, do calor que irradiava do corpo frágil, do peso leve que carregara nos braços. Lembrava do olhar silencioso e profundo que o atravessara, como se estivesse sendo lido por dentro. Nada daquilo era sonho, muito menos ilusão. E no instante em que questionava sua própria sanidade, algo se instalou dentro dele. Um pensamento que não era seu, uma imagem que não surgira de sua imaginação. Ele viu claramente uma estrutura imensa, enterrada em algum lugar desconhecido, antiga e oculta. Sentiu como se tivesse sido tocado por uma memória que não era humana, como se parte daquele ser agora existisse em sua mente. A imagem da estrutura era precisa. Corredores subterrâneos esculpidos em pedra escura, símbolos que ele não compreendia, e um tipo de energia silenciosa que parecia pulsar como um coração adormecido. Era como se aquilo estivesse vivo, ainda que enterrado. A compreensão veio como um sussurro sem voz. Aquilo estava na Terra muito antes dos seres humanos. E não estava sozinho. Elias compreendeu que o ser que ajudara não era apenas um sobrevivente, mas parte de algo muito maior. Uma história apagada que atravessava milênios de silêncio. E ele, por um instante, havia sido testemunha desse segredo proibido. Ainda em choque, voltou para a cabine da caminhonete e permaneceu ali, com a testa encostada no volante, respirando devagar, tentando absorver o que se passava. Não havia mais como voltar a ser o mesmo. Cada detalhe da sua rotina, as estradas, os hotéis baratos, os pedidos feitos em papel, agora pareciam irrelevantes diante da magnitude do que havia presenciado. Mesmo que ninguém jamais acreditasse, ele sabia o que havia acontecido. E a maior evidência disso era o que sentia agora. Uma consciência adicional, como se não estivesse mais completamente só dentro de si. Havia um fragmento daquele ser ali, convivendo silenciosamente com seus pensamentos. No caminho de volta, Elias passou a observar tudo de forma diferente. As montanhas à distância, o céu estrelado, até mesmo os sons noturnos da estrada pareciam conter camadas de significado que antes não existiam. Quando parou em um posto de gasolina já perto de casa, olhou para o atendente e se deu conta de como era estranho estar de volta a um mundo onde as pessoas seguiam alheias ao que havia além. Pagou o combustível em silêncio, evitando qualquer conversa, como se carregar aquela experiência o tornasse um intruso em uma realidade que não podia mais alcançar. Sentia-se como alguém que atravessou um limiar invisível, e do outro lado, nada era igual. Nos dias seguintes, tentou viver normalmente. Participou de reuniões, fez novas viagens, sorriu em almoços com clientes. Mas dentro dele, tudo estava diferente. À noite, sonhava com paisagens que nunca vira, com sons que não conseguia reproduzir ao acordar. Em momentos aleatórios do dia, flashes da estrutura enterrada vinham à tona, trazendo uma certeza perturbadora. Aquilo não era só memória, era um chamado. Começou a notar comportamentos estranhos ao seu redor.
Pessoas que pareciam observá-lo por tempo demais, ligações sem resposta, carros desconhecidos parados perto de onde dormia. Uma sensação constante de vigilância crescia a cada dia. Convencido de que aquilo que vivenciara era conhecido por outros, talvez por instituições poderosas, silenciosas e muito bem informadas, passou a evitar rotas repetidas, desativou redes sociais, mudou hábitos. Não por paranoia, mas por instinto. Sabia que carregar dentro de si aquela presença, mesmo sem entender como, o tornava um alvo. E mais do que isso, tinha medo de que descobrissem o que ele sabia. Passou a guardar anotações secretas, rabiscos com os fragmentos de imagens que surgiam em sua mente, tentando decifrar os símbolos que se repetiam em seus sonhos. Era um quebra-cabeça lento e impossível, mas ele sentia que não podia parar. Um mês depois do ocorrido, Elias teve certeza de que estava sendo seguido. Na saída de um hotel em Itapema, viu o mesmo veículo que o observara dias antes em Lages. Os ocupantes não desceram. Apenas observaram. Quando ele caminhou em direção ao carro, eles arrancaram. A partir desse dia, decidiu abandonar o trabalho e sumir por um tempo. Alugou uma pequena casa em uma região de mata fechada, onde não fosse facilmente rastreável. Lá, isolado, passou a registrar cada visão que recebia. Os desenhos tomavam forma. Símbolos circulares, estruturas em espiral, imagens de seres semelhantes ao que ajudara. E ao lado de tudo isso, mensagens que pareciam emergir do inconsciente, como se fossem ditadas por uma voz silenciosa. Em uma madrugada silenciosa, enquanto organizava seus rabiscos, sentiu novamente aquela presença, mas dessa vez, mais forte. Foi como se alguém tocasse seu ombro por dentro, e então compreendeu algo ainda mais inquietante. O ser não havia apenas transmitido um conhecimento, havia deixado algo dentro dele. Não era só uma memória, era uma semente. Elias agora carregava uma conexão viva, uma espécie de ponte entre dois mundos. Era por isso que estavam atrás dele. E era por isso que ele não podia confiar em ninguém. O segredo não era apenas o que ele sabia, era o que ele se tornara. Ao amanhecer, sentado na varanda de madeira de sua casa escondida, observando a névoa encobrir lentamente as árvores ao redor, Elias sentiu uma paz estranha. Sabia que estava em perigo, sabia que havia cruzado um limite invisível. Mas também compreendia que, por mais assustador que fosse, havia um propósito nisso tudo. A criatura ferida naquela estrada não fora um acaso, fora um encontro. E agora, mesmo isolado, mesmo sem respostas claras, Elias carregava uma verdade que mudaria tudo, se algum dia o mundo estivesse pronto para ouvir.